Bom, então vamos começar com alguns conceitos básicos da física. Esse vídeo eu quero mostrar o que é um conceito, o que é um postulado, quais são as bases das ideias da física. Então nós temos algumas bases: o conceito de massa, de espaço e de tempo. Ou seja, o conceito, vamos dizer assim, matéria, né, ou massa, espaço e tempo. Então, como é que você conceitua isso? Então, a observação pura do que é uma massa, né? Você pega um objeto e fala, olha, isso aqui, essa é uma caneta, isso aqui tem uma massa. Ela ocupa um lugar no espaço. O que é espaço? Eu estou aqui no ambiente, então é espaço. Então, é tão simples e, ao mesmo tempo, tão direto que não dá para colocar em minúcias. Não dá para você diminuir mais do que o que você observa, aqueles fragmentos para você entender mais do que é o óbvio, o visível, o tocável, né? Massa, espaço, tempo. O que a gente pode dizer sobre massa? Bom, a gente sabe que massa é formada por partes, que no caso são átomos, né? Ou moléculas, que são a composição de átomos, né? Quando se tem uma reação química que forma-se moléculas, mas basicamente átomos, né? E esses átomos têm uma estrutura com partículas no seu interior, né? Tudo isso foi observado, tudo isso foi, vamos dizer assim, colocado de uma forma sistemática até chegar ao conceito do que seja átomo. Então as ideias evoluíram desde a Grécia até o dia de hoje e a gente fala assim, bom, o que é massa? Então você para e fala assim, eu vou reduzir esse conceito a algo menor ainda, mais, vamos dizer assim, em maiores minúcias. Você não consegue. Você consegue fazer uma conceituação cíclica, você começa a repetir as palavras tentando explicar. Por quê? Porque para explicar o que é massa, eu teria que ser uma coisa diferente de massa, para olhar para a massa e dizer, olha, isso é diferente de mim. Como eu não tenho nada diferente, eu pertenço a esse mundo, então eu paro a minha ideia sobre a explicação de massa, né, aceitando, né, como uma ideia, né, objetiva, mas sem detalhes subjetivos maiores a não ser o da estrutura, do que é um átomo e assim por diante. O que é espaço? O espaço é esse que eu estou vivendo. Bom, então, alguma coisa eu consigo falar sobre espaço, assim como eu consigo falar alguma coisa sobre matéria e sobre tempo. Sobre massa e matéria, que são equivalentes, massa é a quantidade de matéria, né? Então essa caneta tem uma determinada massa, então tem uma determinada quantidade de matéria. Eu consigo medir numa balança, comparativamente a um padrão que é 1 quilo. Então eu coloco de um lado 1 quilo ou 1 grama, então por comparação eu sei que aquilo tem uma determinada massa. Então eu tenho uma escala para medir massa. Também tem uma escala para medir comprimento. Então eu divido o espaço numa determinada tamanho fundamental, que eu chamo de metro, subdivido esse metro em decímetros, né, centímetros, milímetros, décimo de milímetro e assim por diante, a escala cada vez menores, e também escalas cada vez maiores. E aí, a partir de uma métrica, de uma régua, eu consigo dizer, né, quanto de espaço eu tenho. A partir de uma balança, eu consigo dizer quanto de massa eu tenho. E tempo, a mesma coisa. Eu divido, né, os acontecimentos em intervalos iguais, como o pêndulo balançando, né? Então a cada ida e volta do pêndulo eu digo, opa, passou um período, ida e volta, passou outro período. Então eu divido o tempo, né, em pedaços e eu sei contar quantos desses pedaços tem. Então, além disso, dizer o que é massa, o que é espaço e o que é tempo, cai no campo da metafísica ou da filosofia, porque eu teria que sair fora desse universo, sair fora desse mundo para observar o que está lá. A mesma coisa, eu estou num ambiente aqui iluminado. Se eu apagar a luz, vai ficar escuro. Então, quando eu acender a luz, eu falo, isso é luz, porque eu tenho o contraste. Então, para espaço, tempo e matéria, eu não tenho contraste. Então, eu tenho que aceitar, né, como um conceito inicial, básico, fundamental, que a gente pode até chamar de postulado. Eu postulo o que é massa, eu postulo o que é espaço e eu postulo o que é tempo, por uma contagem, por uma medida. Então, esses são conceitos básicos da física. Agora,
Vem toda uma especulação filosófica atrás disso aí, que acontece com a evolução da física. Então, a física evoluiu, né? E começou-se a tentar entender relações entre espaço, tempo, matéria e assim por diante. Mas o começo é esse, não tem como você começar de outra forma, né? Você pode querer que, existe o espaço absoluto, eu vou falar isso depois. Existe tempo absoluto, vamos ver, vou falar isso depois. Mas o conceito básico é esse aí, tá certo? Obrigado.